Olá, galerinha! Então, como é que vocês estão na quarentena? Espero que esteja tudo bem. Continuem se cuidando enquanto a gente tem as nossas aulas virtuais. Assim que a gente passar esse período, a gente volta a revisar, dar uma passada de início para lembrar alguma das coisas que nós vimos aqui na sala de aula. Mas então vamos relembrar um pouco do que a gente já viu para a gente continuar seguindo. Então, nas últimas aulas eu passei para vocês o que era corrente elétrica. Então, corrente elétrica era sempre um movimento ordenado dos elétrons, né? E que ele era dado, né, corrente elétrica igual à quantidade de carga dividido pelo tempo. A sua unidade no SI, no Sistema Internacional de Medidas, era o ampere, né? Então, esse era o conceito de corrente elétrica. Eu comecei a trabalhar com vocês a questão dos circuitos abertos, os circuitos elétricos e os circuitos fechados. Né? Então, eu falei para vocês o gerador, a fonte de tensão, onde vai vir, né, para um condutor, passar por um interruptor e causar algum efeito na resistência, que a gente viu que são 3 efeitos da corrente elétrica que a gente vai retornar depois, tá? Então, 2 conceitos novos aqui para vocês é a questão da tensão. Tensão elétrica é o que faz as cargas elétricas se movimentarem ordenadamente num condutor. Então, é o que cria a corrente elétrica, por assim se dizer, e a unidade de tensão no sistema internacional é o volt. É por isso que vocês veem em vários lugares assim, a pilha é 1,5 volts, a tomada é 220 volts e assim por diante, né? Porque a gente sempre vai fazer com que os elétrons se movimentem da maior tensão para menor tensão, tá? Então a gente sempre vai de uma tensão muito grande lá na hidrelétrica, por exemplo, até a tensão da nossa casa, que é 220 volts. Ou, por exemplo, uma tensão de 1,53 volts, vamos colocar assim, né, que são 2 pilhas normalmente num aparelho, 3 volts, até uma de 1,5, que vai ser o circuito que vai funcionar, e assim faz com que esses elétrons ordenadamente circulem. Né? O circuito aberto, então eu falei para vocês que não possibilita a passagem da corrente elétrica, e o circuito fechado é aquele que possibilita a corrente elétrica. Né? Depois nós vamos falar da resistência elétrica, mas antes de falar dela, eu vou passar para outro vídeo e eu vou passar para o outro slide antes de a gente seguir aqui, tá?